Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro. A gente entrou no último mês de 2020. Nessa edição você vai ver que o Brasil teve a maior média nos últimos dias, a maior média de casos de Covid-19 desde setembro. Em São Paulo, o governo do estado anunciou restrições que começam a valer amanhã. Bandidos fortemente armados assaltaram um banco no centro de Criciúma, em Santa Catarina. Reféns foram usados como escudos. 2 pessoas ficaram feridas. As imagens feitas por moradores da região mostram a ação dos bandidos por diversos ângulos. Segundo a Polícia Civil, ao menos 30 pessoas estavam no momento, mas a suspeita é de que o plano tenha sido elaborado por mais pessoas. Os primeiros relatos de um tiroteio foram registrados por volta da meia-noite. O centro da cidade foi fechado pelos criminosos, que espalharam explosivos em pontos estratégicos. O grupo também incendiou um túnel que dá acesso à cidade para evitar que batalhões de regiões vizinhas impedissem o assalto. O bando atacou o batalhão da polícia e ateou fogo em um veículo. O alvo da ação foi a tesouraria de uma agência no Banco do Brasil. Todo o ataque durou mais de 1 hora. Trabalhadores que pintavam faixas de sinalização no momento da ação foram feitos reféns. O prefeito da cidade, Clésio Salvaro, pediu para que os moradores permanecessem em casa. Ainda não há informações sobre a quantia de dinheiro roubada. Os criminosos deixaram a cidade e espalharam dinheiro pelo chão. Até o momento, nenhum dos envolvidos foi encontrado. Os 10 carros usados no assalto foram apreendidos em um milharal em uma propriedade privada em Nova Veneza, a noroeste de Criciúma. Um vigilante e um policial baleados foram levados ao hospital. A conta de luz já está mais cara a partir de hoje. A cada 100 kW consumidos haverá uma cobrança extra de R$ 6,20. É a bandeira vermelha. A Agência Nacional de Energia Elétrica justificou a decisão tomada ontem à noite pelo baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas. O sistema de bandeiras estava suspenso desde o mês de maio por causa da pandemia. Agora, segundo a ANEEL, é preciso adaptar os custos ao acionamento das usinas térmicas, que são custos mais altos. Além disso, é necessário incentivar o consumo consciente. A farmacêutica norte-americana Moderna, que está desenvolvendo uma vacina contra a Covid-19, pediu à agência reguladora dos Estados Unidos, a FDA, autorização para o uso emergencial da vacina. As requisições ocorrem 2 semanas após o grupo ter anunciado a eficácia de 94,5% da vacina com base em resultados preliminares. De acordo com a Moderna, dos 196 participantes em seu teste clínico que foram infectados pela Covid-19, 185 pertenciam ao grupo placebo e 11 ao grupo vacinado. Nenhuma forma grave da doença foi registrada no grupo vacinado. A Moderna informou ainda que não foram observados novos efeitos colaterais graves nos voluntários vacinados, mas não declarou de modo explícito se foram observados inicialmente efeitos colaterais graves. Outra vacina, a da Pfizer-BioNTech, já está sendo avaliada pela FDA, equivalente à Anvisa no Brasil, e pode receber a autorização a partir de 10 de dezembro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que foi formalmente aceita como membro de uma iniciativa internacional para investigação farmacêutica. A adesão pode facilitar o processo de certificação de uma vacina contra a Covid-19. A Anvisa se junta a outros 53 países membros, entre eles Estados Unidos, Canadá, Alemanha e França. A agência informou em nota que a adesão significa que passa a contar com um reconhecimento internacional da excelência das inspeções em boas práticas de fabricação de medicamentos e insumos farmacêuticos de uso humano. A Organização Mundial da Saúde alertou para a rápida disseminação da Covid-19 no Brasil e no México e pediu às autoridades dos 2 países para levarem a pandemia muito a sério. Em uma entrevista coletiva, o diretor-geral da OMS destacou que o Brasil conseguiu reduzir o número de casos em quase 2/3 desde o pico da pandemia em julho, com 114 mil registros na semana de 2 de novembro. Mas lembrou que durante a semana de 26 de novembro, chegou novamente a 218 mil por semana. Tedros afirmou também que a organização vai fazer tudo o que for possível para esclarecer a origem do novo coronavírus.
WHO is committed to do everything it can. A OMS está comprometida em fazer tudo o que pode, com base na ciência, para encontrar a origem. E isso é básico. Precisamos fazer o básico e não vamos deixar de saber a verdade sobre a origem do vírus, mas com base na ciência, sem politizar ou criar tensões no processo. The truth on the origin of the virus, but based on science, without politicizing it or trying to create tension in the process. Para o diretor-geral da OMS, descobrir a origem deste vírus pode ajudar a prevenir futuras epidemias. Durante a coletiva, ele ainda lamentou a politização da pandemia. Os Estados Unidos, país mais atingido, com mais de 262 mil mortes, acusaram publicamente Pequim de esconder informações e a OMS de se submeter à vontade das autoridades chinesas. Olha, o Brasil ultrapassou as 173 mil mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. A média móvel de casos supera 35 mil, é a maior marca desde o dia 6 de setembro. O Brasil confirmou mais 287 mortes por Covid-19 em 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, o total é de 173.120 vítimas. E de um dia para o outro, também foram acrescentados mais 21.138 novos infectados. Com isso, o número total passa de 6.335.000 casos da doença. Pela média móvel de mortes, o Brasil registrou nos últimos 7 dias 519 óbitos por dia, o que indica uma tendência de estabilidade. Já a média móvel de casos no período foi de 35.467 novos diagnósticos. Esse é o maior número desde o início de setembro. O aumento é de 20% em relação aos casos registrados em 2 semanas, o que indica tendência de alta nos diagnósticos. Analisando a evolução da pandemia por estados, em 14 dias, 8 deles registraram alta: Acre, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. Outros 7 não tiveram grandes variações e apontam estabilidade: Amapá, Bahia, Maranhão, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E 12 unidades da federação apresentaram queda: Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo e Tocantins. Cerca de 5.600.000 pessoas já se recuperaram da doença e outras 560.000 permanecem em acompanhamento. O governo do estado de São Paulo anunciou medidas mais duras para evitar aglomerações e frear o contágio pelo novo coronavírus. Mas o comércio e os restaurantes continuam abertos. As medidas começam a valer a partir de amanhã. O governo do estado anunciou a retomada das medidas para evitar aglomerações depois de um aumento nas infecções, mortes e internações por coronavírus nas últimas 3 semanas. Na prática, lojas e serviços terão que reduzir a ocupação máxima de 60% para 40%, reduzir o funcionamento de 12 para 10 horas por dia e fechar no máximo às 10 horas da noite. Escolas e faculdades continuarão funcionando. O anúncio foi feito um dia após as eleições municipais, em que o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, vice de Dória quando ele era prefeito, foi reeleito. São Paulo registra mais de 1.200.000 casos e mais de 42.000 mortes por Covid-19. E vamos atualizar também a situação da pandemia no mundo todo. Quase 63.300.000 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. De acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins, 1.469.000 pessoas morreram. O número de recuperados passa de 40.500.000. Nos Estados Unidos, o imunologista-chefe do país alertou por um possível aumento no número de casos nas próximas semanas. Segundo as autoridades, milhares de americanos viajaram no feriado de Ação de Graças para ver a família, o que pode ter contribuído para a disseminação do vírus. No Peru, a polícia antinarcóticos incinerou quase 20 toneladas de drogas que haviam sido apreendidas. Os entorpecentes foram apreendidos entre agosto e outubro nos vales cocaleiros, no leste do país.
A queima das 4 toneladas de cocaína, 9,1 toneladas de pasta de cocaína e 5,7 toneladas de maconha foi realizada na presença de uma comissão fiscalizadora. O grupo é formado por um procurador e agentes da Direção Antidrogas da Polícia, que atesta a pureza da droga para dar transparência à sua destruição. Ano passado, 63 toneladas de drogas foram incineradas no país, segundo a polícia. De acordo com a ONU, o Peru, a Colômbia e a Bolívia são os maiores produtores mundiais de folhas de coca e cocaína. Depois do intervalo tem a previsão do tempo e você vai ver também que nos Estados Unidos o presidente eleito Joe Biden anunciou uma equipe de comunicação formada apenas por mulheres. A gente volta já. Estamos de volta, agora são 8h47 no horário de Brasília e o primeiro dia de dezembro vai ser quente na maior parte do país, mas olha, tem previsão de chuva à tarde. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o Brasil. Nesta terça-feira, uma frente fria se afasta pelo mar na altura da costa da região sul do país, mas a infiltração marítima continua persistente em áreas da região sul. Por isso, a expectativa é de chuva fraca a moderada que pode acontecer a qualquer momento no leste de Santa Catarina e também no leste do Paraná, inclusive nas capitais Curitiba e Florianópolis. A chuva diminui consideravelmente no Rio Grande do Sul e Porto Alegre deve ter um dia de sol entre muitas nuvens já sem previsão para chuva. O dia vai começar com sol entre nuvens e chove de forma isolada entre a tarde e a noite no interior do Paraná e de Santa Catarina, em várias áreas de Mato Grosso do Sul e também sobre o estado de Mato Grosso. Por causa dos ventos que sopram do mar, também pode chover a qualquer momento em toda a faixa leste paulista, inclusive na região da capital. Chove entre a tarde e a noite nas demais áreas do estado de São Paulo, na região de Belo Horizonte, no interior fluminense e em grande parte das regiões norte e nordeste do país. A chuva ainda será passageira e sem alerta de temporais entre o norte capixaba, região de Salvador e também sobre as capitais Recife, João Pessoa, Natal e em praticamente todas as áreas do Ceará, incluindo a capital Fortaleza. Também há previsão para algumas pancadas de chuva sem risco de temporais na região de Teresina. As pancadas de chuva vão começar desde cedo em grande parte dos estados do Amazonas, Roraima, no Acre e também sobre a capital Porto Velho. O tempo segue firme e sem chuva nas demais áreas do país, inclusive nas capitais Vitória, Brasília, na região de Goiânia, em Palmas e em todo o interior do Nordeste. A temperatura mínima prevista em São Paulo é de 20 graus e de 23 graus em Cuiabá. A temperatura máxima chega aos 39 graus na capital de Mato Grosso, faz 29 graus em Brasília e 30 graus em Belo Horizonte. O presidente eleito dos Estados Unidos sofreu uma fratura no pé direito brincando com um cachorro. Biden terá que usar bota ortopédica. Ontem, ele anunciou que a equipe de comunicações vai ser formada exclusivamente por mulheres. É uma situação inédita na história do... Em um comunicado, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que Jen Psaki vai ocupar a função de secretária de imprensa. Aos 41 anos, ela já ocupou vários cargos de alto nível, inclusive de diretora de comunicações da Casa Branca no último mandato de Barack Obama. Durante a próxima administração, a posição vai ser preenchida por Kate Banfield, que foi vice-diretora de campanha de Biden. A equipe tem ainda Simone Sanders, que vai atuar como porta-voz principal da vice-presidente Kamala Harris. O futuro governo democrata busca promover a diversidade nas nomeações até agora anunciadas para integrar o executivo que assume as funções em 20 de janeiro. Ao contrário da maioria dos cargos em nível de gabinete, essas nomeações não exigem confirmação do Senado. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, se reuniram por videochamada ontem. Foi a primeira reunião privada entre os dois. O conteúdo da conversa entre os dois dirigentes não foi informado,
Mas, segundo a presidência argentina, foi realizada a cerimônia do Dia da Amizade entre ambos os países. Bolsonaro destacou no encontro que o Mercosul é o principal pilar de integração e pediu a geração de mecanismos mais ágeis e menos burocráticos. Ele também solicitou maior integração no setor do turismo entre as duas nações. Fernandes pediu para deixar as diferenças no passado e enfrentar o futuro com as ferramentas que funcionam bem entre os países. O presidente argentino lidera uma aliança de peronistas de esquerda e de direita com enormes diferenças nas políticas econômicas, de saúde e sociais em comparação com as do governo brasileiro. A Caixa libera hoje novos saques e transferências do auxílio emergencial para aniversariantes de outubro que não estão inscritos no Bolsa Família. O dinheiro liberado faz parte dos ciclos de pagamentos 3 e 4. Ao todo são beneficiados 3.600.000 trabalhadores. Vamos falar agora de futebol. Ontem tivemos jogos pelo Campeonato Brasileiro, na segunda-feira mesmo. O Ceará foi até o Rio de Janeiro e, olha só, fora de casa venceu o Vasco por 4-1. Com esse resultado, a equipe carioca fica na zona de rebaixamento da competição. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Goiás por 2-1 e assim chegou à 7ª colocação com 37 pontos. E no Rio de Janeiro, o Fluminense e Red Bull Bragantino ficaram no empate em 0-0. O heptacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, foi diagnosticado com Covid-19 e está fora do Grande Prêmio de Sakir, no Bahrein. O campeão antecipado de 2020 teve sintomas leves ontem. O piloto belga Stoffel Vandoorne viaja hoje para o Bahrein e deve ser confirmado pela Mercedes como substituto de Hamilton na próxima corrida já no fim de semana. Ontem, a equipe Haas anunciou que o brasileiro Pietro Fittipaldi vai correr no lugar de Romain Grosjean, que sofreu queimaduras em um acidente no domingo. Pietro é neto de Emerson Fittipaldi. A Igreja Internacional da Graça de Deus realizou um culto especial no Distrito Federal para celebrar o Dia do Evangélico, que foi ontem, dia 30 de novembro. A celebração reuniu dezenas de pastores da Igreja Internacional da Graça de Deus do Distrito Federal e de cidades do entorno na sede em Brasília, com o objetivo de celebrar as bênçãos mesmo em tempos de tanta dificuldade. Muitas pessoas com medo, muitas pessoas com o isolamento também se esfriando na fé, e nós entendemos isso como um grande ataque do inimigo ao povo de Deus. E a Bíblia Sagrada ela fala que quando nós nos unimos a Deus, nós temos paz, e assim o bem nos sobrevirá. Por isso hoje nós nos levantamos em oração, nos unimos aqui na capital federal e daqui nós declaramos e determinamos a bênção de Deus sobre toda a nação. Não podemos deixar de buscar, não podemos deixar de congregar nessa situação. Sim, com muito cuidado, mas continuar a nossa vida com Jesus Cristo, continuar buscando, nos achegando a cada dia mais ao Senhor e cumprindo com o que é o mandamento de congregar. Nós estamos vivendo uma época onde, infelizmente, tem acontecido o distanciamento, porém, nunca houve uma época tão necessária para que as pessoas se aproximem de Deus quanto nos dias atuais. É muito importante mesmo como um culto como esse, onde as pessoas irão se reunir para buscar, para louvar a Deus, se aproximar de Deus, visto que, infelizmente, muitas pessoas têm sido acometidas numa época como essa, pela depressão, pela angústia, muita gente precisando de Deus. Então, é muito importante mesmo que as pessoas se aproximem e coloquem um propósito no coração mesmo de buscar a Deus. No Brasil, a data em alusão ao Dia do Evangélico foi criada por força de lei em 2010. No DF, a legislação distrital existe desde 1995 e segue mantendo a tradição. Segundo a Companhia de Planejamento do DF, em Brasília há 850 mil seguidores de religiões protestantes. No Brasil, 31% da população se declara evangélica, segundo o IBGE. Assim como a gente precisa do alimento carnal para poder nos fortalecer e ficarmos fortes, a gente também precisa do espiritual para fortalecer o nosso espírito. Para manter a segurança e a saúde dos fiéis, todas as medidas sanitárias foram mantidas. Assentos limpos antes e depois da celebração, conferência de temperatura na entrada e distanciamento social. Eu acredito que esse evento foi um evento que, no coração de Deus, fez toda a diferença, e nós vamos ver a manifestação do Espírito Santo de Deus em toda a nação. Essa edição fica por aqui, você pode rever nossas reportagens no YouTube. Daqui a pouco tem outras informações com a Patrícia Velenic. Tchau, bom dia!